está estudando Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 7 ao 11. 20 qualidades divinas. Que todos nós deveríamos refletir e ter cada vez mais presentes nas nossas vidas. Eu canto e vocês repetem. Amanitvam madambitvam ahimsakshantirarjavam acharyopasanam shaucham stairyam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrutyo jara vyadhi dukkha doshanudarshanam asaktiranabhishwangaha putradara gruhajishu nityam cha samati tattvam ishtanishto papachishu mai chananya yogena Bhaktira vicharini Vivikta desha sevitvam Aratirjana sansadir Adhyatma jnana nityatvam Tattva jnanartha darshanam Etat jnanam niti proktam Ajnanam yadato nyata. Eu sei que para a maioria, se eu falar que isso é russo ou sânscrito, não tem problema, mas os mestres falam que só de a gente entoar e vibrar com essas palavras, a gente já está absorvendo. A gente vai entender, mas só de entoar, a gente já está recebendo e já está transformando. Hoje não é aula para falar de mantra ou de palavra sânscrita, mas as palavras sânscritas são formadas por sílabas e cada sílaba tem um efeito no corpo, na mente, nos chakras. E elas são colocadas juntas para que essas vibrações tenham o efeito desejado dentro de nós, nesses aspectos. Além de ter o significado também de vocabulário e gramatical. Então, a gente vem estudando, a gente já estudou 7 qualidades. Hoje nós vamos começar com uma que chama, eu falo e vocês repetem, Stairyam. Stairyam, na parte de trás tem a tradução. Stairya significa firmeza. Quando vocês ouvem sobre firmeza, o que vem à cabeça? O que vocês pensam? Vocês têm que ter firmeza. Pronto, preciso de um personal trainer. Forte, legal. Segurança, muito louco. Equilíbrio, coragem, objetivo. Estabilidade. Vocês estão inspirados hoje. Então, um grande mestre chamado Adi Shankara, ele definiu Stairyam como firmeza numa perspectiva de
a capacidade de seguir firme, perseguindo ou no caminho que te conduz à libertação. Então, o ato de seguir firme, de se manter constante no caminho ou nas práticas que te conduzem para a libertação, ele chamava isso de stairia. Então, essa é uma maneira de entender. Então, o que isso quer dizer? Regularidade nas suas práticas espirituais. Regularidade no caminho que você abraçou e aceitou e que você entende que está te conduzindo para a libertação. Libertação do quê? Libertação do espírito. Nós queremos nos libertar do quê? A gente está buscando algo. Libertar o quê? Matéria. Evolução. Se libertar de tudo que a gente não é. Se libertar da ignorância, se libertar do sofrimento, se libertar da tristeza, se libertar do medo. Do que não é bom. Do que não é bom. Então, a gente está buscando isso. Então, quando a gente encontra um caminho e fala, esse caminho vai me levar. Eu sinto, esse caminho está direcionado para lá. Isso é firmeza, nessa primeira perspectiva. Eu entendo, eu vou seguir, por que eu vou abandonar? Mas o que acontece com a maioria das pessoas, nessa perspectiva, então, é mais como persistência. Mas qual é a nossa persistência? A gente sempre começa uma coisa, mas quantas a gente termina? Especialmente essas mais elevadas. Quantas pessoas vêm e aprendem a meditar? Quantas pessoas seguem com sinceridade? Então, quando a gente tem um objetivo claro, a gente sabe que esse caminho no qual a gente está, aqui a gente pode abrir não só para o espiritual, mas em qualquer área da vida. Se você entende que aquele lugar vai te levar para o que você almeja, por que não ter essa persistência, essa garra, essa gana de seguir até o final? Então, esse é o primeiro de stairia, ser firme no seu caminho, na sua caminhada. Especialmente naquilo que vai te libertar. A gente só nasceu para alcançar isso. Tudo que a gente faz na vida é para alcançar essa libertação. Quando a gente encontra um caminho e alguém te promete, só segue e você vai encontrar, como é possível que eu possa parar? Tem alguém enganando a gente. Não? Tem alguém colocando a gente no bolso. Então, ser firme é falar, não vou parar. Que é diferente de ser cabeça dura. Outra característica de stairia. Alguém falou equilíbrio. Então, é permanecer equilibrado durante as oscilações que a gente passa na vida. Vocês passam por oscilações ou não? Puxa vida. Selecionar melhor essas pessoas que vêm pra cá. Não tem jeito. Mesmo se você tiver só internamente tiver tudo perfeito em equilíbrio, vai vir inverno, verão, noite, dia. Mas isso não é nada comparado com... Então, a gente sempre passa por desafios, por turbulência. Então, stairia, nesse aspecto, é equilíbrio. Não vou me abalar. Vai vir uma onda, vai passar. Vai vir um problema, vai passar. Vai vir a solução. Vai vir noite, vai passar, vai chegar o dia. Quando os mestres falam que quando a gente começa a entender realmente esse fluxo da vida, sobe e desce. Um dia eu choro, um dia eu rio. Um dia doente, um dia saudável. Quando a gente entende que tudo isso é esse fluxo, não tem jeito. As pessoas sofrem por quê? Porque elas têm... As pessoas não, todos nós. Porque nós temos a esperança ou a imaginação de que em algum dia isso vai acabar. Algum dia todo mundo vai sorrir para você e falar que te ama. Algum dia só vai existir verão. E algum dia todas as comidas vão ser gostosas. E algum dia você nunca vai... Suas doenças vão desaparecer.
Por isso, as pessoas imaginam e criam essa ilusão, e aí quando vem a outra parte, o outro lado da moeda, o que acontece? Mas quando a gente começa a entender, faz parte. Eu vou me relacionar diferente com isso? Isso é Styrian. Treinar. Dá para treinar ou não isso? Dá. Um pouco mais de equilíbrio. Na notícia boa e um pouco mais de equilíbrio na notícia ruim. Porque nas duas partes a gente perde equilíbrio. Normalmente. Uma notícia boa, você quer pôr logo no Instagram e mandar mensagem para todo mundo e sair na rua avisando todo mundo. E uma notícia ruim, eu quero cavar um buraco e pular dentro. Mais equilíbrio nos dois. Mais pro caminho do meio. Isso é Styrian na perspectiva de equilíbrio. Onde mais a gente tem que ter firmeza? Disciplina. Disciplina. A gente vai chegar, a disciplina é o próximo. Sem querer desanimar vocês. Mas... firmeza nessa perspectiva também é de estabilidade física. Vamos supor, você senta para ler um livro. A única coisa que precisaria mexer, na verdade, é sua mão. Mas será que é só sua mão que está mexendo? Você começa a ler. Aí seu pé começa a fazer assim. Aí dá uma coceira aqui, aí uma alongada. O corpo inteiro está mexendo, só o olho precisava mexer. E assim por diante. Então, firmeza. Nessa perspectiva é de começar a treinar, também manter o seu corpo mais estável, movimentando somente o necessário para aquela atividade em questão. É interessante quando a gente começa a tentar fazer isso, a gente percebe o quanto nós somos instáveis. E aí, claro, os mestres falam, especialmente quando você está meditando ou orando. Nesse final de semana a gente teve iniciação. E aí tinha um monte de gente, tinham quase 50 pessoas. E aí eu estava conversando depois com o John Baba na volta da viagem. E na Kriya Yoga tem uma postura que a gente fecha os olhos por alguns momentos. E para observar lá dentro. Ele falou que tinha uma pessoa que não se aguentava. Então ela fechava os olhos, quando ele começava a guiar, ela destapava um e fazia assim. Aí depois ela abriu o olho e viu. E ele se divertia. É assim, a gente está na meditação. Chega uma pessoa, está todo mundo de olho fechado guiando a meditação. Alguém abre a porta, 85% abre o olho para ver quem é. Devia ter uma máquina de choque na meditação guiada. Uma vez o Guruji foi visitar o Palácio de Buckingham. Levaram ele a contragosto, porque ele não gosta de fazer turismo, mas insistiram tanto. E aí ele chegou lá e ele viu aqueles soldados imóveis, parece estátua. Ele não sabia nem se estavam respirando. E ele ficou extremamente admirado com a capacidade deles de se manter nessa firmeza. Nem olhando para uma direção sem piscar, imóvel. Mas ele falou, se esses soldados entrassem no caminho da meditação, eles se realizavam nessa vida. Mas eles estão fazendo todo esse esforço para ganhar um salário. Tudo bem, já é alguma coisa, mas o objetivo... Styrian. Então, do corpo, firmeza, estabilidade, e aí isso também envolve o olho. Ele falou, as pessoas, isso é um reflexo da mente. Piscam o tempo inteiro, que é um sinal de agitação. A nossa respiração é agitada. Então, Styrian significa trazer essa estabilidade para todos esses aspectos da nossa vida. Um outro significado de Styrian, ou de firmeza, é permanecer em consciência divina.
E aí, esse parece um pouco mais desconectado com o que a gente está falando. O que significa, qual a relação entre estabilidade ou firmeza e estar em consciência divina? Se deixar levar pelos pensamentos. Legal. Manter o foco. Legal. O que mais? Ficar no presente. Ficar no presente. Mas o presente é estável? Ou é estável? Então, se a gente pegar tudo que é instável, está conectado com a matéria. Mente é matéria ou não? Mente é matéria? E agora? Mente é matéria ou não? Eu acho que ela é estável. Ela é matéria sutil. Sentidos são matéria ou não? O corpo é matéria? Tudo é matéria. Então, tudo que está conectado com os 5 elementos é instável. Tem um começo e um fim, muda. Nosso humor é instável ou é estável? Linha reta, né? Então, tudo que está conectado com a matéria é instável. Então, quando a nossa consciência está mais voltada para a matéria, nós estamos instáveis como a matéria. Então, elevar sua consciência cada vez mais para o estável significa trazer estabilidade para a sua vida. E é por isso que, quando a gente está meditando, a gente não está com a consciência lá. Então, a gente tem que fazer um esforço para não mexer, é meio que uma guerra. Mas quando uma pessoa naturalmente entra num estado de consciência elevada, o que acontece com ela? Ela pode se mexer. Porque ela para de pensar. E naturalmente se estabiliza. Então, meditar também é trazer estabilidade para nossas vidas. Quanto mais nossa consciência estiver elevada e menos conectada com 5 elementos, com mente, com sentidos e emoções, mais estável, até mesmo fisicamente, a gente permanece na vida. Às vezes dá até um pouco de aflição ver o Guruji em algumas palestras, principalmente as gravadas. Ele não pisca. Meia hora, 40 minutos falando, olhando. Quando ele vai piscar? Meu olho começa a arder e eu pisco por ele. Estabilidade. Onde está? A alma é estável ou é instável? Estável também significa imóvel. A alma se mexe ou não? Seu corpo se mexe. Você está andando, sua mente vai junto. Ela se mexe também. Sua mente se mexe ou não? Ufa. E a alma? Quando você vai daqui para o fundo da casa, seu corpo vai, sua mente vai. E sua mente está se mexendo junto ou não? Tá? Algum voto contra ou não? Vamos pegar, por exemplo, você enche uma bexiga de ar. E aí você pega essa bexiga daqui e leva para fora. O ar está se mexendo ou não? O ar se mexe, mas e o espaço? Você encheu a bexiga, ela está com espaço. E aí você leva o espaço da bexiga daqui para lá. Mudou o espaço ou não? O espaço se mexeu ou não? Por quê? Porque o espaço está em toda parte. O espaço, não tem espaço aqui ou lá. As pessoas falam, esse é o espaço aéreo do Brasil, esse é o meu espaço. O espaço está em toda parte, o espaço é imóvel. Então, os 4 elementos só existem no espaço. Terra, água, fogo e ar só existem porque no espaço, eles estão contidos no espaço. E onde o espaço está contido? No nada ou no tudo? No todo. O espaço está contido no Criador. Então, o mundo está contido em Deus. E o corpo está contido na alma. Então, a alma não se mexe. A alma não se move. A alma é estável. Até mesmo nessa perspectiva. Confuso? O corpo está contido na alma. O corpo está contido na alma. A ideia que a gente entende é que a alma está no corpo. Sim. Mas aí dá a impressão do quê? Que a alma é um negocinho apertado dentro do corpo. É que ela é muito mais ampla.
Porque a gente tem noção de que a alma é individual igual o corpo é. Mas na verdade não, né? Não. A alma não. A alma é uma centelha, a gente fala que a alma é uma centelha do divino. Sim. Assim como eu falo que o espaço dentro da bexiga é aquele tamanho, mas o espaço, que a hora que você estourar a bexiga, qual é a diferença? Nenhuma, zero. E isso é a mesma coisa com a alma. A alma e Deus não tem diferença. Mas essa alma agora, junto com essa consciência corporal, com essa percepção de individualidade, se entende como individual, mas na verdade é a mesma. Deus e alma é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente se conecta com a alma, mais a gente adquire essa qualidade de sairya, estabilidade, firmeza, em todos os aspectos. Deu para entender isso ou não? Alguma pergunta? Isso teria a ver com unidade? Com unidade? Tem. Então, quando o corpo deixa de existir, a alma fica una com o todo? Quase. Falta um pedacinho, que é o que existe entre o corpo e a alma. Tem um enrosco ali ainda, que é A mente? a mente. Então, quando a mente deixar de existir, aí sim. Você tem que anular a mente para a alma se integrar. Você tem que remover o que obstrui a sua experiência de quem você é, que é a mente. Ela é o obstáculo. Porque o corpo vai, mas a mente fica. Fica. Até você chegar num estágio que fique unificado com o todo. Isso daí, ó. Depende do desejo. Depende de cada um. Meu pai sempre falou. Não. Certo? E para a gente manter essa estabilidade, a gente precisa de um aspecto na nossa vida, e é força de vontade. E é por isso que a gente tem que ter clareza de objetivo, de propósito na vida. Onde você quer chegar? Para onde você está caminhando? E aí quando você entende que o que você está praticando ou o que você está exercendo está te levando em direção àquela meta, e aquela meta é o que realmente você precisa para a sua vida, e aí você aplica energia. Tudo que você quer, você arruma jeito de fazer. Tudo que você realmente gosta e quer fazer, você tem firmeza. Então a firmeza da nossa vida está sempre relacionada também com essa força de vontade. Você tem que aplicar no começo. Ela não vai vir de uma hora para outra. Você tem que colocar um esforço para manter algo que você se dispôs a fazer. Pensa nas nossas promessas de ano novo, da nossa lista imensa. Quantas delas duram? Uma semana? Ou depois de um mês, você já até perdeu aquela lista. Dezembro está chegando aí de novo. Então isso é falta de firmeza, falta dessa persistência. E isso, o nosso mestre fala que essa estabilidade nas nossas vidas, em qualquer dessas perspectivas, persistência, ou equilíbrio, ou consciência divina, ou imobilidade física, isso traz um tesouro para nossas vidas. Isso traz paz, isso traz serenidade, isso traz felicidade. Certo? Vamos para o próximo? O nome já é difícil. Eu falo e vocês repetem. Atma Vinigraha. Atma Vinigraha. Significa Atma. Um dos significados é alma, normalmente. E Vinigraha significa disciplinar. Mas a pergunta é, a gente acabou de discutir sobre a alma. Eu preciso disciplinar a alma? Tem que disciplinar a mente. Essa é uma alma indomável. Essa é a alma gêmea.
Ainda bem que já passou o Dia dos Namorados. Né? Então, Atma, nesse caso, pode ser entendido como sentidos e mente. Vinigraha é interessante. É traduzido como disciplinar, mas a tradução literal é tem na palma da sua mão. Tem em mãos. E a pergunta é, seus sentidos estão nas suas mãos ou não? Sua alma, a sua mente está na sua mão ou não? Ou nós estamos na mão da mente? Nós estamos na mão. Ela tem Vinigraha sobre nós. A mente disciplina a gente. Mas está errado, a gente tem que virar esse disco. A gente tem que disciplinar. Quantos sentidos nós temos? 5, 6, sexto, né? 5, 6, 7. Mas quantos órgãos dos sentidos? 5. 10. 10. Já que eu estou dando más notícias, vamos caprichar. 5, 6 é muita miséria. Vai, o sétimo qual é? Continua. Oitavo. A gente tem 5 que chamam órgãos de percepção, Sim. que é os que a gente conhece. Olfato, paladar, audição, tato. E a gente tem mais 5 que são de órgãos de ação. Que são pés, mãos, ânus, genitais e boca. Para excreção, reprodução, manipulação, movimentação e comunicação. Então, esses são 5 também órgãos. E precisam ser disciplinados. Como estão nossos sentidos? Tem disciplina ou não? São 10. Por o que a gente está olhando? O que a gente está falando? O que a gente está escutando? Para onde a gente está andando? Disciplina. Tem uma história de um sábio que chamava Sukadeva. E aí o pai dele era o maior sábio que existia. Considerado até hoje o maior sábio que já existiu. Ele chamava Vyasadeva. E aí ele chegou um dia para o filho dele e falou assim, eu não posso mais te ensinar nada. Chegou no meu limite. Eu vou te mandar para outro guru. Ele falou, como assim? Você é o maior guru de todos, como você não pode me ensinar? Ele falou, me obedece e vai para lá. E era um rei que tinha que ensinar ele. Ele já foi com um julgamento, falou, como um rei vai ensinar alguém que mora na floresta, com um pai desse? Ele chegou lá no palácio, o ministro lá, a pessoa que recebia falou assim, você tem que esperar que ele está ocupado. E ele já ficou revoltado, ficou lá esperando, horas. E aí alguém abriu e falou, agora você pode ir lá, o rei está te esperando. E ele era um brahmachari, ele era um monástico, preparando para. E aí quando ele chega lá, o rei estava numa jacuzzi com 5 jovens lindas e elas estavam massageando ele, passando óleo no corpo dele. Ele falou, não acredito. Meu pai me mandou num antro desse. O que esse miserável vai me ensinar? Isso eu não quero aprender. E aí o rei depois pôs a roupa dele e foi lá. Você veio aqui para aprender, né? Mas eu não aceito discípulos tão fácil assim. Aí ele ficou mais indignado ainda. Ele tinha um ego de que ele era filho daquele Vyasa. E aí o rei falou, primeiro você tem que passar por um teste para ver se eu vou querer te ensinar. E aí ele deu uma lamparina. E encheu de óleo até a boca. Falou, você vai ter que andar com essa lamparina pelo meu reino inteirinho sem derramar uma gota. E aí ele estava meio valente e falou, e se eu derramar uma gota? Ele falou, calma, essa é outra parte. 2 soldados estavam indo com ele com uma espada desse tamanho. Ele falou, se cair uma gota, arranca a cabeça dele. Ele falou, essa é o que vai acontecer. E aí ele foi, imagina. E sabe o que o rei fez? Mandou colocar tudo de possível de prazeroso na cidade. Então ele colocou comida deliciosa, uma banda, dançarinas, música linda, tudo em toda parte da cidade. E o coitado daquele Sukadeva andando com a lamparina.
E aí ele voltou, e o rei viu que não tinha pinga, né? Ele estava com cabeça, né? E aí o rei falou assim, e aí, como foi? Eu andei. Você gostou da música? Ele falou, que música? E aquela comida? Ele falou, comida? Ele falou, o que você viu? Ele falou, a única coisa que eu vi foi o óleo da lamparina. Meu olho não saiu disso, minha respiração não saiu desse momento. A única coisa que eu pensava era esse óleo da lamparina. Disciplina dos sentidos. Podia contratar um segurança do nosso lado também com uma faca. Você vai assaltar a geladeira, você lembra da... só mais um pedacinho. Eu estava em Uberaba esse final de semana. Acabou o evento, tinha que desmontar o evento inteiro. E tinha que levar no carro, porque a gente estava na casa da pessoa que organizou. E aí tinha sobrado uma panela desse tamanho de feijão. E ela estava sem tampa. E só tinha caldo. Imagina para ir do local do evento, e o John Baba foi atrás, ele foi, eu levo. E ele ficava com aquela panela no colo. Todas as lombadas e valetas estavam no nosso caminho. E aí ela estava empolgada e começava a conversar, e ela brecava de John, chegava na borda. E a lombada, ele, na próxima breca, por favor. 20 minutos imitando Sukadeva. Aí ela falava, olha essa igreja. Falou, eu estou olhando para o feijão, me deixa em paz. Quando chegou lá, a alegria dele de entregar aquela panela, ele falou, Sukadeva não é nada. Sentidos. A gente tem que prestar atenção. Como são nossos sentidos? E a gente precisa discipliná-los. O Adi Shankara falou, por que Atma Vinigraha? Quando a gente percebe que os sentidos estão nos levando para uma direção contrária ao que a gente quer ir. E isso é, na verdade, a maioria das vezes. Porque você quer ter calma, eles te levam para algum lugar onde não tem calma. Você quer ter saúde, eles te levam para um... Você quer ter paz e harmonia com as pessoas, falam que não deve. Eles estão desequilibrados, eles estão indisciplinados. Então, o ato de disciplinar os sentidos é Atma Vinigraha. Ninguém gosta dessa palavra disciplina, mas ela é necessária. Para absolutamente tudo na vida a gente precisa de disciplina. E um sentido sem disciplina são cavalos sem rédea. Cavalos arredios. Na Bhagavad Gita, essa é a metáfora. Os cavalos são os sentidos e a rédea é... O que é a rédea? Não, a rédea é a mente. E quem conduz a rédea é o intelecto. Então precisa partir de nós. Então, controle dos sentidos também está conectado com a mente. Porque os sentidos por si só, eles não têm energia. Então a mente direciona os sentidos. Então quando a gente fala Atma Vinigraha, não é só controle dos sentidos, mas é controle da mente também. Disciplinar a sua mente. Perceber para onde ela está te levando. Quais são os desejos dela? Quais são as vontades dela? Quais são os pensamentos que a gente tem? Dá para melhorar? Então isso é algo que pode ser treinado no dia a dia. Então é usar também sua força de vontade para essa disciplina. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso escutar isso. Eu preciso ler isso. Eu preciso comer isso. A gente sempre aprendeu. Concentra, estuda, faz isso, faz aquilo. Mas nunca, na verdade, ninguém ensinou a gente essa arte de disciplinar. Sentidos de disciplinar a mente. Foi algo imposto e a gente fez por medo. Mas nunca ninguém ensinou realmente o caminho para essa disciplina. Eu lembro que no exército tinha umas formaturas que demoravam horas. Chegava alguém lá do alto escalão e falava. E os coitados lá tinham que ficar igual uma estátua, sem se mexer. Nem coçar, nem nada. E os comandantes de cada pelotão falavam, é preferível que você caia no chão, mas não se mexe.
Especialmente quando vierem essas figuras altas aí. Cai, não importa. E vários deles caíam. Ficava em forma e começava a dar pressão baixa, caía, arrebentava a boca no chão. E era elogiado depois. Olha que maravilha. Isso não é disciplina. É disciplina, mas é uma disciplina imposta que não traz muito resultado. Na hora é por medo, mas não é por compreensão e não é por saber o caminho. Alguém está mandando, faz senão você vai ser preso. Então, a gente tem que primeiro entender o porquê a gente precisa disciplinar. Porque os sentidos e a mente estão levando a gente para o lado oposto que a gente quer ir. Eu quero paz, eu vou para o caminho oposto. E a gente precisa entender como fazer. Um dos caminhos para controlar os sentidos e a mente é entrega. Que conexão tem isso? Por que eu entregar a minha vida? Por que esse ato de entregar, esse ato devocional pode trazer controle dos sentidos e da mente? A mente, com essa característica individual, o ego também está incluído na mente. Tem essa natureza possessiva, essa natureza de criar apegos. E esses apegos criam desejos. E esses desejos criam toda a nossa agitação. Então, quando a gente começa a desenvolver gradualmente essa característica de nada é meu, isso pertence a alguém. Quando essa natureza possessiva, quando essa característica de apego começa a desaparecer da sua mente, naturalmente os seus sentidos e a sua mente ficam mais controlados e disciplinados. Nada me pertence. Pode parecer teórico agora, mas na verdade, o que é seu? De verdade, pensando. Realmente nada. E essa atitude de possessividade, de isso é meu, é o que traz nossa agitação, é o que traz nossa ansiedade. Porque se é seu, você tem que manter. Se é seu, você tem medo de perder. Se é seu, você está comparando o tempo inteiro. Então isso traz a miséria nas nossas vidas. Eu estava conversando com uma outra pessoa um tempo atrás. E ela me contou que o filho dela, quando era bem pequenininho, teve um problema muito sério. Quase morreu. Só que ele passou, já não tem mais. E ele tem 25 anos agora. Toda vez que ele sai de perto dela, ela sofre. Pensando, o que vai acontecer? E agora? É essa a natureza da mente. E aí eu estava conversando com ela e falei, esse filho é realmente seu ou não? Ou você foi um instrumento para trazer esse ser, para cuidar, para que ele pudesse desenvolver, para que ele pudesse explorar, para que ele pudesse crescer? Você tem controle sobre ele? Mesmo se ele estiver na sua frente agora, você tem como garantir que vai estar tudo bem? Não. Mas tem alguém que tem. Tem alguém que fez ele chegar até aqui. Tem alguém que fez você ter esse filho. E esse alguém sabe de tudo. Então, por que não jogar a responsabilidade nesse aí? Ao invés de assumir a responsabilidade que não é sua. Você teve a responsabilidade de mãe, de cuidar, de dar o seu amor. Mas o que está no seu alcance, por que você vai colocar nas suas costas? Dá para entender? Dá para aplicar? Entender uma coisa. Esse aplicar. Reverência, se curvar, é esse ato. Nada me pertence. Mas não é que mas eu vou entregar para Deus minha vida, minhas coisas boas. Tudo. Eu não quero mais esse ego, essa percepção de individualidade que me faz sofrer. Eu quero sentir a fonte. De onde vem tudo isso? Isso também é disciplina dos sentidos e da mente. Alguém tem alguma pergunta? É tudo conectado. Quando você tenta trazer mais sária, estabilidade, firmeza na sua vida, o que você vai perceber? Que é terrível isso. Que é muito duro. Por quê? Porque os seus sentidos e sua mente estão ensandecidos.
Então, um não dá para ir sem o outro. Eu tenho que tentar e me esforçar, mas com isso eu vou perceber que eu também preciso atuar naquele outro ponto. Disciplinar. Alguma pergunta? Deu para entender? Pensem, como eu posso fazer isso? A gente tem oportunidades infinitas todos os dias para treinar firmeza, estabilidade e para disciplinar, para trazer disciplina. Não é uma disciplina imposta, mas é uma disciplina consciente, entendendo que eu quero alinhar os meus sentidos e a minha mente com o objetivo da minha vida, com a meta, com a direção que eu quero seguir. Então, toda vez que vocês perceberem que isso está indo em direções opostas, é um cabo de guerra à sua vida, falta disciplina. Essa é a diferença entre uma disciplina militar e uma disciplina espiritual. É uma disciplina consciente, é uma disciplina voluntária, é uma disciplina que você sabe que vai te trazer felicidade. Não que alguém vai pegar no seu pé e te jogar na cadeia, ou que vai te assustar, ou vai te punir. Mas é para a sua própria transformação. Essa é a diferença. Certo? Tem uma pergunta sobre o que fazer quando a mente causa bipolaridade? Bipolaridade é essa identificação com essas oscilações. A gente tem que orar, a gente tem que meditar. Lembra, o que é meditação? Meditação é eliminar toda a nocividade da nossa mente. Tudo que torna a nossa mente impura, tudo que torna a nossa mente agitada, tudo que torna a nossa mente venenosa, tudo que torna as nossas vidas miseráveis, incluindo essa bipolaridade. É que esse é um nome moderno, mas todo mundo tem isso. Um pouco. Uma hora você está bem, você está rindo, uma hora você está chorando e nervoso. Tem pessoas que têm isso mais acentuado e mais nítido, mas todos nós temos isso. E de onde vem isso? Dessa nossa mente irregular, desses nossos desejos, desses nossos pensamentos, de tudo que a gente coletou com os sentidos. Então a indisciplina dos sentidos para viver no mundo trouxe um monte de tranqueira para a nossa vida. Um monte, que a gente não tem nem ideia. E aí a nossa mente com isso fica suja, fica densa, fica instável, fica agitada, fica cheia de desejos e apegos. Quando a gente alcança, a gente fica feliz e excitado. Quando a gente não alcança, a gente fica triste, irritado e mal-humorado. Então, o que a meditação faz? Ela elimina todo esse lixo. Então, a gente tem que meditar. A gente tem que fazer pranayama. A gente tem que viver consciente a partir de agora. Até então, eu não medi o uso dos sentidos. Eu nem pensei em controlá-los. Eu só deixei as coisas acontecerem. E eu acumulei tudo isso. Então, a partir de agora, primeiro, eu tenho que fazer um trabalho para purificar todas essas tranqueiras que eu trouxe. E isso é meditação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que abrir os olhos e viver com consciência daqui para frente. Porque não adianta também. O cabo de guerra continua. Eu venho meditar ou eu venho discutir. Eu fecho os olhos, purifico. Eu abro os olhos e mando tranqueira de novo para dentro. A meditação não está funcionando. Coitada da meditação. Não põe culpa nela. Meditar e orar e uma vida consciente. Certo? Claro que tem níveis desse desequilíbrio mental onde já é considerado como uma doença e tem que ser tratada com remédio, com esse caminho também. E nada de errado. Mas junto com isso, lembra, um tratamento médico nunca vai ser a solução para esses problemas. Nunca. Ele é um paliativo para te, de repente, dar um equilíbrio para que você tenha capacidade de meditar e praticar e purificar. Porque nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de auxílio externo pode eliminar as impressões que você colocou na sua mente, chamado samskaras, chamado karmas. Um remédio não pode eliminar karma. Uma pessoa te ouvindo ou uma leitura não pode eliminar karma. Só a meditação. Ficou claro?
Tem uma outra pergunta. Ter relações com meu marido sem ser para gerar outra vida está me afastando da autorrealização? Cada pergunta, hein? Deus deu sentidos para serem utilizados. Vamos supor, pode ser nessa perspectiva, mas uma pessoa vai falar, então vamos supor, se eu for um dia num restaurante e tiver uma comida gostosa e eu comer aquela comida por prazer, eu estou me afastando de Deus ou não? Não? Vocês estão esperando minha resposta, né? E assim com todos os sentidos. Deus deu sentido para a gente, para eles serem utilizados. Mas qual é a atitude com que você está usando os sentidos? Se for para gula, não é legal, né? Se for para gula, não é legal. Então transfere isso para qualquer outro dos sentidos. Qual é a sua atitude? Aquilo lá está trazendo mais união, mais integração, mais harmonia? Ou aquilo lá é só por prazer? Então, o que vai definir não é o uso dos sentidos, porque eles existem para isso. Mas qual é a atitude a usar? Trazer a consciência divina para tudo que você faz, incluindo o prazer, é espiritual. Deus está naquele momento que está comendo uma comida gostosa ou não? Deus está no momento da união do marido com a mulher? Com a esposa? Sim. Então, se você lembra dele ou não, quando você usa os sentidos, você lembra dele nos momentos de prazer, seja qual prazer a gente esteja se referindo. Então, é mais a atitude ao desfrutar do que o desfrute em si. E a atitude naturalmente vai trazer disciplina. A atitude correta vai trazer equilíbrio. E vai trazer crescimento e expansão de consciência. Deu para entender? Sim. A lasanha está liberada. Mas oferece para Deus. Não deixa ele passar fome. Ele vai ficar olhando para aquela lasanha e você mandando ver. Certo? Acho que é melhor parar, senão vai chegar mais perguntas. Vamos meditar um pouco? Por favor, mantenha a coluna ereta, se possível. Olhos fechados. Concentra na sua respiração. E observa como ela está. Calma ou agitada? Ela é só o reflexo da sua mente. Como está o seu corpo? Calmo ou agitado? Esse processo de disciplina e de estabilidade funciona de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Quando você controla um pouco mais seus movimentos corporais, você está limitando também a atuação da mente no mundo. Quando você controla a sua respiração, você está controlando também a ativação mental. Observa. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu mente, Deus nos deu sentidos, mas não para nossa destruição, mas para nossa felicidade, para que a gente possa se lembrar dele.
em cada uso dos sentidos, em cada pensamento, em cada ação desse corpo. E se a gente não estiver vivendo dessa maneira ainda, a gente precisa de disciplina, de entrega. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda pelo nariz. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, com um pouco mais de consciência dessa vida, eu percebo que eu não tenho controle sobre ela. Tantos apegos, tanto desejo, tanta agitação. Na verdade, eu me sinto um refém. Me guia. Aceita essa vida e cuida você dela. Foi você que me presenteou. Me mostra o caminho. Até hoje eu pensei que eu tinha controle sobre a minha vida, mas eu percebo que não. E apesar disso me fazer sofrer, isso também me traz a necessidade de me conectar com você, a força que pode controlar, mudar, purificar. Me ajuda, me guia. Conduz você à carruagem da minha vida. Aceita essas rédeas. Faça uma inalação bem lenta, longa e profunda. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. Observe a sua respiração. Ela já mudou um pouco. Inale bem lenta, longa e profundamente. Amor. Exale bem lenta, longa e profundamente. Paz. Inale longa, lenta e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale. Exale longa, lenta e profundamente, com amor. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Ó Mestre. Mais uma vez. Inale. Segura a sua respiração um pouco. Exale. Respiração normal. Só um pouco de atenção nela. Nós vamos meditar em silêncio com a atenção interior. Tenta manter seu corpo o mais imóvel possível. E observa lá dentro. Tenta.
Um pouco mais de atenção na respiração. Lenta e constantemente. A gente tem que trabalhar para elevar nossa consciência. De uma consciência densa e instável, conectada aos elementos, para uma consciência divina e expandida, eterna e estável. Quanto mais nossa atenção estiver lá em cima, mais êxito e eficiência a gente vai ter na vida, enquanto lidando, se relacionando com a matéria. Não dá para escapar, mas dá para mudar a maneira de viver. E isso é o caminho espiritual. Que a gente tenha firmeza nesses passos em direção à divindade. E que a nossa transformação inspire também todos ao nosso redor. Eu agradeço a todos pela presença, pela inspiração, e orando para que cada um de nós tenha essa clareza. Que a gente jamais se esqueça do propósito da gente existir. Que cada pensamento, palavra e ação nos conduzam em direção a essa meta. Uma vida com sentido. Tentando me conectar com essa essência divina alma em cada um de vocês, eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos. Amém.